Então, Evandro, eu queria, na verdade, começar te agradecendo por ter aceitado esse convite do canal, né? E estar aqui conversando com a gente hoje sobre esse filme, Europa Report, e sobre essa ciência também da astrobiologia. Então, para começar, eu vou te convidar para falar um pouco sobre a astrobiologia e para apresentar, para introduzir para a gente a tua pesquisa dentro desse campo. Perfeito. Bem, a astrobiologia ela é um termo relativamente novo dentro da ciência, né? Ela surgiu, na verdade, da junção de várias ciências com um objetivo em comum. O que define a astrobiologia é tentar entender o que é a vida na Terra, né? Como a vida, o passado, o presente e o futuro da vida. Então, para compreender isso, você busca pesquisadores de diversas áreas do conhecimento e eles, em conjunto, tentam responder essas perguntas: como a vida surgiu no planeta, como a vida evoluiu e se diversificou, como ela está espalhada em todos os locais que a gente conhece do nosso planeta, dos pontos mais inóspitos. Você tem um deserto que nunca tem um registro de queda de água, algumas regiões do Atacama, mas você tem vida ali, sabe? E tentar compreender também um pouquinho do futuro da vida. Mas a astrobiologia ela não se limita só ao planeta Terra. Ela tenta trabalhar a vida como um fenômeno cósmico, que pode vir a acontecer em outros locais. Só que nós só temos um modelo de vida, que é o modelo da vida aqui no planeta Terra, então é ele que a gente estuda e tenta ver como talvez ele possa vir a existir ou surgir em outros ambientes. Uhum. Bacana. E aí, em qual ponto, qual é seu projeto dentro desse campo amplo, né, que você explicou da busca por entendimento da vida aqui na Terra e talvez potencialmente no universo? Bem, a minha formação eu sou químico, né? Então a minha linha de pesquisa ela é voltada para uma abordagem mais química disso. O meu mestrado eu desenvolvi ele na parte de origem da vida, que a gente chama de química pré-biótica. Eu tentava compreender como alguns aminoácidos, né, que são aquelas moléculas simples que formam as proteínas, como que elas poderiam interagir com algumas argilas que existiam no nosso planeta aqui no tempo passado e nas condições que estavam lá na Terra. E tentar compreender como esses aminoácidos com esse tipo de argila poderiam interagir tanto para a preservação quanto para aumentar a complexidade de moléculas disponíveis no ambiente. Eu usei Ah, legal. bastante algumas técnicas espectroscópicas, mas hoje o meu Uhum. trabalho eu continuo na área química, continuo trabalhando com a parte espectroscópica, só que eu estou atuando mais com bioassinaturas. Então eu tento entender a vida quando ela existe, ela deixa registros do que ela existiu. Assim, quando a gente Aham. fala de humanos, é fácil perceber isso, né? Porque a gente, por exemplo, gera muito lixo. Mas existem resquícios muito mais simples, por exemplo, um pigmento que uma bactéria gera, que ele pode ficar no ambiente, ou uma alteração Aham. isotópica. Isso é o que a gente chama de bioassinatura. Aí hoje eu Sim. trabalho tentando entender melhor um pouco essas bioassinaturas aqui da Terra, e as presentes quanto as passadas. Então tem algumas coisas que eu já fiz tentando entender essas moléculas, como que elas se preservam, como que elas sofrem efeitos do planeta, e um pouco de estudo de fósseis para tentar buscar essas biomoléculas ainda ali presentes nos fósseis. E a partir desse background, daí eu queria te perguntar, qual que foi a sua impressão geral do filme, assim, como que você vê que a astrobiologia, né, essa ciência, seus conceitos, suas metodologias, como que ela contribuiu para o filme, em que momentos que você enxerga, assim, mais nitidamente que ela estava presente? Bem, ela contribui com toda a premissa do filme, né? A premissa do filme, ele vem com a premissa de ser um filme de ficção científica hard, algo que já me agradou logo quando eu vi ele. E a astrobiologia ela faz parte, no fundo, de todo o plano ali espacial que eles têm, né? Eles estão com a ideia de buscar vida no outro planeta, de tentar entender se ali existe vida e como que ela é. E para isso, toda a premissa que o filme base é de Astrobio. Inclusive, tem você para aqui, tem uma frase que o engenheiro usa quando ele começa a perguntar para ele, né, as motivações, e ele fala Uhum. que ele quer deixar o legado dele ali. O James, E ele esse? quer deixar o legado para outros cientistas, e ele fala, né, para responder aquelas perguntas difíceis: quem somos nós, por que estamos aqui, de onde viemos, estamos sozinhos. E Sim. justamente essas perguntas, elas são muito a definição de astrobiologia, né? Astrobiologia é entender o passado, presente e futuro da vida, e essas perguntas, elas estão intrinsecamente ligadas a isso. Uhum. E aí, você acha que seria possível, com a tecnologia que a gente tem hoje,
com os conhecimentos que se tem agora em 2020, enviar uma missão tripulada nos moldes do filme, né, para a Europa, para essa Lua, esse satélite de Júpiter? Então, para ser sincero, eu acho bem inviável, assim. Tem muitos fatores que tornam uma missão exatamente igual a do filme muito pouco provável. Eu levantei aqui alguns fatores que eu vou comentar eles. Beleza. Um exemplo que a gente teve de missão de espaço profundo é a Apollo. Na verdade, foi a única missão da raça humana para espaço profundo, levando pessoas. E a última Apollo, que eu separei a data, é de 72. Então, Ah, desde tá. 72, que foi a Apollo 17, a gente nunca mais levou o homem para longe do planeta Terra, né? Para muito longe. A gente leva para a estação espacial, mas a estação espacial ainda está numa órbita não tão distante do nosso planeta. E atualmente, né, tem duas cápsulas sendo desenvolvidas para o espaço profundo. Uma é de uma iniciativa privada, que o filme creio que deve ter tido uma influência dessa empresa, que é a SpaceX. E a Uhum. outra é da própria NASA, que é a Horizon. As duas hoje, focando em espaço profundo, elas têm Marte como objetivo. Aí eu levantei aqui um outro ponto também que acho que torna essas viagens muito difíceis de acontecer com a tecnologia que a gente tem hoje, Sim. é o tempo delas. Porque, por exemplo, a viagem para a Lua, eu vi que a missão mais longa, que foi justamente a Apollo 17, ela levou 13 dias. 13 dias do momento que eles saíram e retornaram ao planeta Terra. Uhum. Pelo filme, eles demoram quase 2 anos para chegar em Europa. Então, para imaginar, você tem que levar todo um sistema de vida, ali eles são em 6 astronautas, para você Sim. manter a atmosfera daquele ambiente segura, você tem que manter, imagina a alimentação, são dois Estoque de anos comida. exatamente de ida. A volta, talvez eles não tenham a mesma velocidade para voltar. Talvez eles voltem mais lento, não sei, talvez mais rápidos. Mas a gente pode, considerando que pode ter imprevistos e atrasos, precisa de alimento para 5 anos. Sim. Agora na quarentena, eu acho que a gente está vivendo, muitas pessoas estão fazendo compra grande de mercado e você Sim. bota o porta-mala e dura um mês. Por exemplo, aqui em casa, Aham. minha namorada, É. é um porta-mala, vai um mês de comida. Imagina você ter 6 pessoas com estoque de comida para 5 anos. Sim, eu lembro E que eu fiquei pensando nisso também quando eu assisti o filme. Eu fiquei pensando numa parte do que eles chamam do orbiter, né? Da parte orbital da nave, deve ser só reservada para estoque de alimento, porque não é possível. é muita comida. E se você parar para ver todos os desafios que tem para essa equipe ficar nesse tempo. Imagina você ficar no espaço confinado, primeiro que você vai precisar de um médico, que é uma das coisas que eles tinham lá, só para cuidar da saúde dessa equipe, esse é a principal objetivo desse médico. E imagina o estresse que você gera. Você, por exemplo, Sim. não tem acesso à internet. Quando a gente manda missão para Marte, a gente já tem um atraso de comunicação de 20 minutos. No que a gente mandou um sinal, 20 minutos depois ele chega, 20 minutos depois ele retorna. Então, tudo tem que ser feito de uma maneira autônoma. Tá? Você consegue mandar mensagens, mas não tem a comunicação direta. Isso, aliado com uma comida que todos os astronautas reclamam que é horrível, deve ser um fator assim de Sim. estresse. Que é até mencionado no filme, inclusive. Sim, Quão horrível é a comida. aquele astronauta que ele tem mais experiência, né? Uma das coisas que ele critica do espaço é justamente que ele não gosta da comida. Imagina todo esse estresse que causa numa pessoa vivendo no espaço confinado por 5 anos seguidos. Então eu acho que hoje há pesquisas voltadas para esse estudo, né, de manter astronautas em locais fechados por tanto tempo. Mas eu acredito que isso definitivamente é o maior desafio, manter uma equipe com oxigênio e alimentação funcional por um período super longo. Só tão longo, né? Pois Sim, é, até na estação espacial, quando há missões, né? Quando os astronautas estão lá, acho que eles têm um tempo, né? É 6 meses ou um ano no máximo, que as equipes ficam. Mas mesmo assim você tem um ponto de referência que é a Terra. Você tá você consegue está ver ela próximo. constantemente, né? Você está próximo. Isso, se um astronauta precisar sair de lá, eles conseguem em menos de 24 horas evacuar a estação, sabe? Eles sempre Sim. têm uma cápsula acoplada na estação, né? Eles vão. São períodos de 6 meses e a cada 3 meses tem um voo, né? Eles ficam intercalando. Há Uhum. pouco tempo atrás teve uma missão justamente já pensando em espaço profundo
Teve uma missão que foi o Scott Kelly, que era um astronauta americano, eu não me recordo o nome do astronauta russo, que os dois ficaram 1 ano justamente para entender todos os efeitos biológicos que aquilo causava no corpo, já pensando em viagens longas. E um dos Sim. destaques dessa missão que foi bem legal é que o Scott Kelly, ele tem um irmão gêmeo. Então, todo o período que ele ficou no espaço, o irmão gêmeo dele ficou aqui na Terra, fazendo exatamente as mesmas coisas. Então, eles realmente tinham duas Caramba, pessoas idênticas, com o mesmo que código legal genético, isso. fazendo exatamente as mesmas coisas por 1 ano e um sofrendo efeito no espaço. Quando o astronauta voltou, por causa da pressão do planeta, ele estava acho que quase 10 centímetros mais alto que o irmão dele. Por Eita. causa da coluna não ficar comprimida, sabe? Isso é um dos Uhum. fatores que eles sabiam que acontecia, mas é muito alta a forma que acontece. Então, eu fico imaginando isso num período de 5 anos, sabe? É Sim. muito. A gente precisa evoluir muito para ter capacidade de mandar homens a distâncias tão longas. Agora eu vou. A próxima pergunta ela vem de um livro no qual você contribui, também você é um dos autores, que é o Astrobiologia, uma ciência emergente, é publicado pelo Astrolab, né? E aí na página 228 a gente vai encontrar a seguinte afirmação: apesar de muito se propagandear sobre sondas enviadas a outros corpos celestes para a busca de vida extraterrestre, não é costume da NASA e nem de nenhuma outra agência espacial o envio de missões especificamente para esse fim. E aí eu te pergunto, não seria essa questão de estarmos ou não sozinhos uma das mais urgentes, científica e filosoficamente falando? Quer dizer, a investigação remota, né, desse fator, ela substitui, ou poderia substituir, digamos assim, uma investigação presencial, ou se trata talvez de um estudo, de uma descoberta que ela pode vir de carona em outros estudos, em outras investigações. Beleza, essa pergunta ela tem vários aspectos, né? Então vamos por partes. Primeiro, a parte da investigação presencial. A investigação presencial por humanos, com certeza, ela é a mais eficiente que tem. Depois da investigação ali com humanos, que é o que a gente fez muito na Lua, você tem a investigação também ali in situ, mas feito por sondas, que pode ser os landers, né, que são um equipamento autônomo que ele vai simplesmente pousar e fazer medidas ali, ou por rovers, que é um carro autônomo com um monte de equipamentos que vai indo. E Sim, depois a gente tem o remoto. Desses, a gente tem uma ordem de custo. O primeiro é infinitamente mais caro, assim, chega a ser ordem de grandeza mais caro do que mandar um rover, que é mais caro que mandar um lander, que é muito mais caro do que fazer um sistema remoto. Porque o sistema remoto você não observa só um corpo celeste. Você desenvolve ele, embora eles sejam caros também, mas você consegue observar um corpo celeste e outros corpos. Então você tem uma abrangência de pesquisa muito maior. uhum. Então, com certeza um método não substitui o outro, assim. Se for possível, mandar presencial humanos é a melhor opção, sabe? A mais eficiente, mas o custo é Sim. muito alto e os riscos também. Mas um dos motivos que é difícil a gente ver missões com humanos, missões com humanos não, desculpa, missões para busca específica de vida, é a probabilidade baixa que isso tem. Se você parar para pensar, uma missão espacial é muito caro. É estimado que o programa Apollo gastou, acho que é dezenas de bilhões de dólares, sabe, ao longo de toda a extensão dele. É um custo muito, muito elevado. E agora imagina você fazer todo esse custo gigantesco para buscar algo que não é certeza que você vai encontrar lá. Uhum. Tipo, você tem ideia que talvez a vida pode ter surgido nesse ambiente, ou talvez a vida no passado pode ter existido lá e talvez permanecido, mas você não tem certeza. A gente busca uma vida, a gente só existe um modelo de vida, que é o modelo aqui do planeta Terra. Então é ele que a gente busca. E isso é muito difícil. Como você vai justificar um investimento gigantesco para buscar exclusivamente vida? Eu separei aqui umas coisas, uns dados que eu achei legal. Por exemplo, Uhum. a última missão da NASA voltada exclusivamente para achar vida foi pelo Carl Sagan. Ele foi uma das pessoas que participou, que é o projeto Viking, que lançou dois landers, né, aquelas sondas estáticas, para Marte Uhum. em 75. A missão seguinte, que vai pousar alguma coisa em Marte com o objetivo de achar vida,
ela, se tudo der sorte, não sei como é o panorama da pandemia, vai ser lançada nessa janela que, exatamente no momento que a gente está gravando, ela está se abrindo. Ah, Que é a sim, a janela de Perseverance, né? isso, que vai ser ela e a ExoMars da ESA. Vão Ah, ser legal. duas missões, né? Uma da NASA, que é usando o mesmo sistema do Curiosity, mas com outros instrumentos embarcados, voltado para buscar bioassinaturas. Uhum. E a ExoMars, que faz a mesma coisa, só que pelos europeus, mas é um sistema diferente. Elas têm premissas diferentes. Então a gente Entendi. tem aí pelo menos 45 anos de distância. Porque nesses 45 anos chegaram à conclusão que, pô, vamos entender melhor o que é Marte, vamos entender melhor toda a parte geológica daquele planeta, tentar entender a atmosfera dele, tentar entender o passado dele, e juntou esse monte de informação para virar e gerar circunstâncias, né, condições de conhecimento maior, para aí sim voltar a pesquisar o que é vida lá, que é o que pode ter vida lá, e é o que tá sendo feito agora de instrumento remoto. E Sim. a parte que você comentou, né, de vir de carona, é algo provável. Provável não, é algo que pode acontecer, mas é difícil. Porque Uhum. alguns instrumentos não vão ser específicos para aquilo. Óbvio, se você encontrar uma forma de vida macroscópica, uma câmera vai pegar aquilo. Talvez Sim. algumas coisas um sensor pode detectar. Mas quando a gente busca vida em outros corpos celestes, a gente está majoritariamente pensando em vida microbiana, que é uma vida. Na história do nosso planeta, a maior parte do nosso planeta, a vida foi microscópica. E essa vida a gente sabe que ela é muito mais adaptável a ambientes inóspitos. Então, há uma probabilidade maior da gente encontrar a vida dessa forma. Então, isso dificulta um pouco para a gente encontrar quando estamos buscando outras coisas. Por exemplo, conhecer a geologia marciana. E aí, voltando um pouco para o filme, ele estreou em 2013, mas até de lá para cá, muitos outros estudos já foram feitos a respeito dessa Lua, desse satélite de Júpiter, né, da Europa, e outras, inclusive, que estão aí no radar de não só da NASA, mas de outras agências espaciais, com programas espaciais. E aí eu queria te perguntar, hoje, quais são as reais possibilidades de Europa abrigar vida, né? Qual é o coquetel químico aí que torna esse satélite tão especial? E qual seria a vantagem de Europa em relação a outros satélites, como o Io, como o Titã? O que diferencia, né? O que torna a Europa tão especial? Perfeito. Bem, Europa o que é muito legal de Europa é que ela é uma lua, ela tem um tamanho próximo à lua da Terra, então é uma lua grande. Ela é formada basicamente não, né, mas a maior parte dela, não sei se é a maior parte, mas uma parte muito considerável dela é água. Ela tem Uhum, uma crosta de gelo bem espessa, que eles estimam aí em torno de 10 quilômetros, e a gente sabe que por movimentos ali, tanto pode ser do interior dela aquecido, que estima-se que seja um núcleo de ferro, mas principalmente por força de maré, né, que é a força que Júpiter exerce nessa água líquida ali dentro, por causa da atração gravitacional, a gente sabe que ali há uma atividade geológica, né, dentro dessa lua você tem um calor que foi gerado e você tem um oceano. E você uhum, tem muitas condições para que tudo indica seja muito similar a um oceano que existia aqui no passado do nosso planeta. Hoje, boa parte das hipóteses de como a vida pode ter surgido, elas remontam a ventos termais. Então, você imagina um oceano profundo, um vento termal, ali trazendo material aquecido do interior do planeta, e uhum. diversas reações químicas ocorrendo ali na superfície. E pelo conhecimento que a gente tem hoje na Europa, é muito provável que seja um ambiente de certa forma similar ao que era aqui na Terra quando a vida surgiu. Então, isso é muito instigante, porque você tem esses fatores que hoje a ciência tem mais como mais provável possível que tenha sido os fatores que fez a vida surgir aqui na Terra. Dos outros satélites que você comentou, o Titã, ele é muito curioso, né? Porque o Titã ele tem ali diversos compostos de hidrocarbonetos, metano, etano, propano, e esses compostos eles sofrem ciclos parecidos com o que a água sofre aqui na Terra. Você tem ciclos como Uhum. se fosse, não hídricos, né? Porque não é água,
mas você tem lagos desses materiais, você tem esses materiais indo para a atmosfera e eles precipitando de forma similar a uma chuva. Isso é muito interessante, só que obviamente metano é muito distinto de água. As reações Uhum. químicas que acontecem nele é totalmente diferente. Mas aí Sim. levanta aquela hipótese, e se a vida não for necessariamente igual à vida que a gente conhece? O que é muito Pois mais é. difícil da gente conseguir justificar uma missão num local desse, mas com certeza é um interesse muito grande. Afinal, ele tem todo um ciclo bem próximo do que a água acontece aqui com solventes orgânicos. Então, no caso da Europa, é como se a gente estivesse embarcando numa máquina do tempo e voltando a fita para tentar entender como foi ali os primórdios aqui na Terra, desse oceano mais primordial que tinha por aqui. Exatamente, muitas características da Europa é muito similar ao que a gente já teve aqui no planeta e tenha condições similares às que houve aqui. Não que ele seja exatamente igual, mas o que Uhum. houve aqui que acreditamos que foi importante para a origem da vida, Europa provavelmente tem essas mesmas Vai ter condições. também. Ah, eu Pô, tinha bacana. esquecido, só citar rapidinho, tem um outro Uhum. satélite também de gelo com o oceano interno que é Enceladus. É uma lua de Saturno, só que ela é Aham. muito menor do que a Europa. Então ela é uma lua bem pequena e é uma lua também que tem uma atividade ali interna de água muito forte e ela tem ventos que jogam água assim com certa frequência para fora, tanto que é uma lua que a maior parte dela não tem cratera, porque esse vento solta tanto material interno que depois ele cai e ele acaba Aham. cobrindo todas as crateras, né? Então é uma forma, embora eles não tenham uma atmosfera, não tenha vento para fazer uma erosão, você acaba tendo uma deposição dessa água interna que vai para a atmosfera e retorna, fazendo ele um corpo assim que ele reflete muita luz. Mas ele Ah, é menos entendi. estudado justamente por causa do tamanho dele, que tem algumas implicações que tornaria um pouco menos provável do que a Europa de abrigar vida. Voltando um pouco para o livro, né, Astrobiologia, uma ciência emergente, eu vou puxar aqui outro trecho dele que diz o seguinte: acredita-se que atualmente a atividade geológica ela é fundamental para a presença de vida, ou ao menos baseada no exemplo aqui do nosso planeta. E eu queria te perguntar, até você já mencionou os thermal vents, por que essa importância, né? O que indica a questão das placas tectônicas, por exemplo, que eles mencionam no filme? Certo. A condição para o nosso planeta ela acaba sendo diferente de Europa. Porque a Europa ele não tem atmosfera. Então, toda a atividade ali de vida estaria no interior daquele planeta. E ele vai estar coberto com uma crosta de gelo e a força de maré de Júpiter que aquece aquele interior e faz ele ter uma condição ali de água líquida. Na Terra a Uhum. história é outra. Na Terra a gente tem uma atmosfera e essa atmosfera regula a temperatura do planeta de várias formas. E uma das coisas muito importantes da tectônica, né, o fato da gente ter no nosso planeta as placas tectônicas, um interior líquido, né, que é tanto a parte do manto quanto o núcleo, isso, devido à tectônica, jogava partículas, né, principalmente gás carbônico e alguns outros compostos na atmosfera. Isso foi muito importante porque gerou efeito estufa e fez o nosso planeta manter essa atmosfera que a gente tem nessa temperatura de hoje. Se não Sim. tivesse esse efeito de tectônica, provavelmente nosso planeta seria muito frio e seria completamente congelado a superfície. Então, para nós, para a vida que a gente conhece aqui na Terra, esse sistema de tectônica foi fundamental para estabilizar a condição da temperatura da atmosfera. Uhum. E isso é fantástico para a gente, né? Se você pegasse um modelo que você considera um planeta igualzinho ao nosso, numa outra zona habitável, de outro sistema solar, mas que você saiba que ele não tem atividade tectônica, a chance dele ter uma vida igual a nossa é praticamente zero, porque ele seria muito, muito frio. Uhum. Então isso é um fator muito importante, né? Lembrar que ele aqueceu não porque o interior dele é quente, fez a atmosfera ser quente, mas porque ele soltou esses gases que geram um efeito estufa e fez a superfície do planeta ficar numa temperatura passível de abrigar a vida. Um Sim. outro ponto que não sei se ele é, com certeza não é tão importante quanto esse, mas o interior líquido, ele vai gerar um campo magnético terrestre. E o campo magnético terrestre, ele também vai ali barrar boa parte dessa radiação solar espacial de partículas que chega no planeta. Então, não sei se isso seria inviável para a vida,
Mas a vida como a gente conhece hoje, se a gente sofresse toda essa radiação, ela ia ser muito danosa para organismos que estão na superfície tomando ela, gerando muita mutação e Uhum. podendo dificultar muito a existência dessa vida. Ah, entendi. E essa questão da radiação, acho que eles até falam no filme, né? Só que daí é a radiação que vem de Júpiter. Exatamente. Em um dado momento, eu acho que eles mencionam essa questão do quão perigoso e danoso isso seria para qualquer organismo vivo que estivesse naquela superfície. Exatamente. É no momento que a moça, que é uma oceanógrafa, Sim, a Kátia. vai fazer a coleta, eles estão muito preocupados com isso, porque, embora todos eles estão sofrendo a radiação dentro da nave, né, eles têm uma blindagem Pois é. melhor do que lá fora. E isso porque Europa ainda tem um certo campo magnético, obviamente numa proporção muito menor do que o da Terra, mas que já Uhum. para isso. Sem ausência desse campo, por exemplo, um corpo celeste como a Terra sofreria muito mais da radiação solar, deixando Sim. provavelmente a superfície dele estéril. Eu li, quando eu estava escrevendo o roteiro do vídeo, eu li que a quantidade de radiação que a Europa recebe de Júpiter seria o suficiente para matar ou para ferir gravemente um ser humano se o ser humano ficasse naquela superfície por 24 horas. Ou seja, só um dia já Então, seria altamente danoso. nossa, é muito agressiva. É muito agressivo, é. E isso no filme contribui para a tensão, né? Porque você ouve o contador ali de radiação piscando quando aumenta e quando, quer dizer, Sim, você sente essa ameaça. eles tentam buscar, né, um momento que o contador tá baixo para ir, quando ela tá no meio da emissão, ele dispara e ela insiste em ficar. Sim, é a magia do cinema. E a próxima pergunta, eu também tirei ela do livro, do Astrobiologia, uma Ciência Emergente, da página 254, em que a gente lê o seguinte: os processos responsáveis pela renovação da superfície de Europa seriam erupções locais de água aquecida e sob pressão, aprisionada abaixo da superfície, elevação e submersão repetida de sólidos congelados e líquidos em regiões extensas da superfície, ruptura de camadas superficiais de gelo por conta da disrupção da maré, translação e extensão de blocos da superfície e subsequente preenchimento dessas regiões por material vindo do subsolo e disrupção completa da superfície e formação de terreno caótico. E aí eu queria te perguntar quais desses elementos que você conseguiu identificar no filme. Certo. O primeiro é só dar uma explicaçãozinha, né, meio por cima do que é cada um desses, porque são muitas coisas, Sim. né? A erupção local de água aquecida sob pressão aprisionada abaixo da superfície é justamente você tem ali aquela água que é mais aquecida, dentro do planeta ela está numa pressão maior, ela acaba gerando fissuras no gelo e isso acaba rompendo para a superfície. Isso é aquilo que eu comentei em Célados agora há pouco, que é muito constante em Célados, e em Europa também existe, embora numa quantidade não tão intensa. Isso seriam a erupção local, né? Eles se deparam com uma dessa, principalmente no momento que o lander deles está pousando. Eles querem ir num ponto de pouso e naquele momento exato a Europa sofre uma erupção local e a nave deles deslocam ali uns 100 metros do local original de pouso. E aí você tem elevação e submersão repetida de sólidos congelados e líquidos em regiões extensas da superfície. Isso seria meio que um movimento de placas tectônicas, né? Você tem Uhum. esses movimentos das placas que estão ali e acaba levantando alguma parte que está embaixo para a superfície. Aí você vai ter ruptura da camada superficial do gelo por causa de disrupção de maré. Como eu disse, a força gravitacional de Júpiter, ela sempre vai interagir ali. Imagina, se a nossa Lua, que é do tamanho de Europa, ela altera nossos níveis dos oceanos aqui na Terra, imagina a força que Júpiter, que é gigantesco, exerce Uhum. sobre Europa. Então isso poderia em alguns momentos romper a camada de gelo por causa da própria atração gravitacional de Júpiter e fazer esse gelo se romper e jogar materiais ali internos para fora. Translação e extensão de blocos da superfície e preenchimento de material vindo do subsolo. Então também seria a parte das placas tectônicas, né? Você ter essa placa entrando
indo para os lados, ela se abrindo e aquele material surgindo do interior. E você tem a disrupção completa da superfície para formação de terreno caótico, que é choques de meteoritos ou de outras coisas que batem ali. A principal que eu vi realmente foi a parte da erupção local. Eles comentam um pouco das outras, mas a erupção local foi uma que me chamou muita atenção, assim. Porque o outro momento eles encontram direto ali a região que tem acesso ao oceano, né, de Europa. Sim. Que é inclusive uma parte assim que é muito legal para a história do filme, para gerar todo o clima, mas é aquela parte que eu, por exemplo, que venho de um lado científico, é aquela parte que foi a parte triste do filme para mim, porque a gente sabe que a superfície, eles até comentam que na superfície está a menos 273 graus, perto do zero absoluto. Sim. Então, aquele lago, por exemplo, ele não existiria. Não teria como você ter aquela camada fina de gelo, onde você tem água na superfície. Poxa, é muito frio. Não teria A esse água, contato, né? exatamente, ela instantaneamente congelaria, sabe? Na verdade, a camada de gelo é tão profunda que não faz muito sentido você ter um acesso daquele oceano enorme ali na superfície de maneira tão simples. Sim. E a gente tem, né, os Mesmo, diagramas. Oi, pode sim, falar. mesmo com os termoventes, assim, não teria como aquecer a placa de gelo por baixo e gerar momentaneamente um gelo ali, uma placa de gelo mais instável, mais fina. Não, na verdade o termovente ele vem realmente com uma explosão de água e essa água vai estar numa pressão maior, o que torna possível ela ser líquida. Na pressão que você vai ter ali na superfície, você nem existe água líquida. Aquela pressão tão baixa, a água sólida, se você aquecer ela, ela fica gasosa direto, ela sublima. Então você não tem condição de ter água líquida ali na superfície. O que aconteceria é um vento que ele vem com uma pressão maior, ele vem rompendo tudo na superfície, né, numa fragilidade que tem no gelo, e ele dispara, e naquele momento que a água sai do vente, ela já vai começar a sublimar ou congelar, dependendo da temperatura que ela tiver. Então, infelizmente, a gente não vai ter água líquida na superfície de Líquida, Europa. sim. Aquele oceano está realmente muito abaixo da crosta de gelo. Sim. No filme eles mencionam 3 quilômetros de gelo. Eu acho que eles não chegam a falar isso, mas está no contador quando a sonda Isso. tá escavando, né? Isso, Mas quando a sonda encontra, eles falam, ela perfurou 3 quilômetros. Eles chegam a comentar. e a gente pensa, 3 quilômetros já é bastante, né? Mas eu acho que você me falou que chega a ser até mais que isso. Isso, é estimado que em média seja 10 quilômetros. Nossa, então realmente é uma camada E muito espessa. muito, 10 quilômetros, assim, é assustador o quão grande é. Para pensar, os aviões que voam acima das nuvens, eles voam em 10 a 11 quilômetros de altura. Então imagina, você tá ali na praia, tá passando um avião muito alto, é tipo, dali até lá em cima é gelo, sabe? É muito gelo. Então realmente é a parte triste do filme, assim. Não triste, porque gera toda uma tensão que torna o filme fantástico, né? Essa parte do Sim, final dele. Mas é a parte onde vem todo aquele hard sci-fi super forte, ele acaba se distanciando um pouco deslizando. e mostra que no fundo ele é uma ficção científica. Sim. E aí, outra coisa que eu queria te perguntar em relação a esse momento que eles estão em Europa, que é essa questão dos seres que se utilizam de bioluminescência, né, como o ser que é encontrado no filme. Quer dizer, qual seria a função da bioluminescência num ambiente desses e o que esse fator pode revelar a respeito daquele ecossistema, daquele ambiente tal qual é imaginado no filme? Perfeito. Vou aproveitar também nessa pergunta e falar, depois dela, falar um pouquinho sobre a alga que eles encontram na superfície, Ah, organismo sim. parecido com alga. Parte do bioluminescência aqui no planeta Terra é muito constante. Você encontra alguns fungos com ela e acredito eu que a maior fonte de inspiração para o organismo que eles fazem lá são aqueles peixes que a gente tem aqui de oceano profundo que tem bioluminescência para enxergar. O mais famoso deles, acho que quase todo mundo já viu, aquele peixe que tem uma luzinha na cabeça, Sim. que fica na frente dele, que realmente ela ilumina, como se fosse uma lanterna, e ele consegue enxergar.
A bioluminescência aqui na Terra ela faz muito sentido. Por quê? Porque a gente vem de evolução. A gente teve muitos motivos para a gente desenvolver receptores de luz, de radiação eletromagnética. Isso a gente encontra, por exemplo, nós humanos, que temos olhos com desenvolvimento bem grande. Embora eu e você, a gente use óculos, nossos olhos ainda assim são muito bons. Ou a gente tem alguns aves que têm olhos até melhores que os nossos. Sim. E a gente tem até organismos muito simples que têm ali pequenos receptores de luz para ele saber seguir onde está claro e onde está escuro. Se a gente partir do princípio que a vida na Terra ela surgiu de um organismo e foi se diversificando, aquele peixe que vive aqui no planeta Terra, lá no fundo, faz sentido para ele, de alguma forma, vir a desenvolver um sistema de bioluminescência. Porque ele já tinha aqueles receptores de luz. Só que, de repente, está vivendo num ambiente onde essa luz não é presente. Alguns organismos que acabaram desenvolvendo essa bioluminescência se tornaram mais aptos e começaram a colonizar aquele ambiente, provavelmente porque há ausência de predadores e coisas do tipo. Então a gente tem um motivo evolutivo para ter um organismo aqui que tem um receptor de radiação eletromagnética, que seria a luz, e uma fonte de luz ali para iluminar esses receptores. Em Europa, isso não me parece provável. Por que eu digo isso? Eu não consigo imaginar em Europa uma fonte de luz para que os organismos que estejam lá venham a desenvolver algo similar a olhos, e Sim. com isso, quando eles se afastarem dessa fonte de luz, com os anos de evolução, obviamente, ao acaso, em boa parte não, ao acaso, eles venham a ter organismos que façam isso. A não ser que ali o núcleo de Europa, que ao que tudo indica, a gente não tem certeza, talvez seja de ferro, ele venha a ser um ferro incandescente, que gere uma certa luminosidade, eu acho isso muito pouco provável. Então, não sei, pensando assim, no meu ver, os organismos de lá teriam outros sistemas de perceber o ambiente, e não fotorreceptores. Então, Sim. provavelmente seria similar àqueles peixes que a gente tem em cavernas, que eles simplesmente não têm olhos. Eles têm um sistema da notocorda deles, que eles percebem movimentos na água, né? Eles percebem ondulações na água, sistema de sonar, de som muito eficiente, e não um fotorreceptor. Então, é muito legal no filme essa parte, mas Sim. é um outro momento onde, no meu ver, Não tem respaldo. sentido, porque não tem por que algum organismo ter um fotorreceptor se é um ambiente totalmente escuro. Ah, entendi. Então, o próprio ecossistema não seria propício ao desenvolvimento de um olho, por exemplo, e aí, consequentemente, também não seria propício sei lá, a criação, a geração da bioluminescência como uma vantagem seletiva. Exatamente. Então, eu acho que seria muito pouco provável. Talvez, obviamente, pode existir outros fatores, mas eu não consigo imaginar um ambiente totalmente escuro, algum organismo Sim. fazer um fotorreceptor. A não ser que outros organismos gerem coisas que são luminescentes e de repente você conseguir enxergar esses outros organismos, que eles gerem coisas bioluminescentes por outros motivos qualquer do metabolismo deles, e você Outro conseguir processo. identificar aquilo é uma vantagem evolutiva. Isso pode existir. Então, talvez poderia Sim. ser uma rota para surgir esses organismos bioluminescentes, e talvez não como objetivo igual da Terra, mas por outras razões. Aí, Sim. uma outra parte Entendi. também falando da vida de Europa, que na hora do filme aqui eu falei, caramba, eles encontraram algo similar a uma alga. Aí eu achei muito legal. Aí quando eu fui preparar o roteiro, eu pensei, poxa, uma alga? Algas, elas são fotossintetizantes, elas dependem de luz do sol. Não tem Sim. por que você ter uma alga num local que é totalmente escuro, coberto por uma crosta de gelo enorme. Pois Então, é. aquele organismo seria muito melhor se ele fosse se ele fosse uma bactéria, talvez uma cianobactéria,
Até a cianobactéria não, porque elas fazem fotossíntese, mas eles podiam ter usado um outro Qualquer nome. coisa que ele não fizesse fotossíntese. Isso, mas aí eu acho que entra na licença poética do livro, né? A gente, Sim, do livro sim. não, do filme, Do a gente filme. associa muito micro-organismos que vivem no mar com algas, então eu acho que entra perfeitamente nisso. Sim, eu também, na hora que eu assisti, pô, que legal uma alga. Mas nem me passou pela cabeça essa questão da fotossíntese. E pensando, né, pode ser que até Júpiter consiga refletir um pouco da luz solar e incidir luz sobre aquele satélite, mas como é que essa luz também vai passar em 10 quilômetros de gelo, né? É muito difícil essa luz filtrar para o oceano. Exatamente. Se fosse organismos ali na superfície, se eles vivessem na superfície de Europa, e aí talvez você tenha um organismo que, em vez da clorofila, ele use alguma outra faixa de luz para fazer o metabolismo dele, aí seria viável, assim. Mas é muito pouco provável existir algo na superfície de Europa. Como a gente estava falando agora há pouco, não tem atmosfera, é sem atmosfera, Uhum, é atmosfera espacial, sim, vácuo espacial praticamente, e 0 Kelvin, menos 273. Então é sim. muito E pouco provável, radiação, né? exatamente, que tenha algo ali que seja capaz de fazer isso. Na superfície, entendi. E outra coisa que acontece no filme é uma comparação, quando eles conseguem, né, finalmente perfurar a camada de gelo. Eu acho que até a Kátia, o outro astrobiólogo, que compara o que eles, a primeira vez que eles enxergam aquele oceano, com o Lago Vostok, que fica aqui, que é aqui na Terra, né, um lago aqui terrestre, que fica na Antártida, se eu não me engano, e que, Isso. por coincidência, foi perfurado no ano de 2013, o ano do lançamento do filme. Então, eu queria te perguntar o que, na sua opinião, justifica essa analogia que foi feita no filme. Perfeito. Tem aqui algumas informações do Lago Vostok, que acho que é legal. Ele tem uma crosta de gelo de mais ou menos 4 quilômetros até chegar nesse lago que está ali embaixo. Ele fica na Antártica, ele fica numa região onde a temperatura mais fria do planeta, acho que na década de 80 foi registrado na superfície, que foi menos 89 graus. E o lago lá embaixo, onde tem água líquida, né, ele é um lago salino, a Uhum. temperatura daquela água estima-se em menos 3 graus. Então, no fundo, ele é muito similar à Europa, porque você tem um ambiente ali totalmente selado da atmosfera terrestre, de todo o resto, e uma camada de gelo brutal de quase 4 quilômetros. Então, assim, o Lago Vostok ele já vem sendo estudado, acho que desde o final da década de 70, se eu não me engano. De lá é onde o pessoal tira aqueles testemunhos de gelo, que é aqueles grandes cilindros de gelo, para estudar a composição da atmosfera no passado do planeta. A estimativa é que o lago ele foi selado da superfície há mais ou menos 15 milhões de anos atrás. Então, você estudando esses testemunhos de gelo, você consegue ter a informação do ar preso durante a formação do gelo dos últimos 15 milhões de anos. Então, é um lago que ele Puxa foi vida. muito estudado. Uhum. E, É e quase uma esses sequoia, uma árvore sequoia que eles estudam pelos anéis que ficam no tronco. Isso, só que em vez de ser o anel no tronco, quanto mais É o fundo, mais. cilindro. Exatamente. E para você ter ideia, esses testemunhos eles são feitos até mais ou menos uns 100 metros acima de onde está o lago, para evitar a contaminação. Então são Uhum. testemunhos de gelo de quilômetros de tamanho. E nesses testemunhos de gelo foi encontrado, nas partes ali mais fundas, né, foi encontrado alguns organismos extremófilos. E dali, pô, começou o pessoal a entender como é que tem aqueles organismos lá embaixo. E aí uma Uhum. informação aqui que eu peguei, na verdade a perfuração do Lago Vostok ela é de 2011. Eles perfuraram até a sonda foi mais funda, até chegar bem próximo da superfície do gelo. Eles tiraram ela, isso em Uhum. 2011, e deixaram como ali gerou uma falta de pressão, aquela água do lago ela encheu aquele espaço. No ano seguinte, em 2012, eles fizeram a coleta desse material para estudar e o resultado deles foi publicado em 2013. Então, Ah, na verdade, entendi. tem o resultado que saiu em 2013, mas a perfuração foi em 2011 e a coleta um ano depois.
Aham. Então, aí eu peguei uns resultados aqui que é bem interessante, que eles pegaram organismos, ali micro-organismos diversos, de tipos similares ao que tem em outras regiões do planeta. Eles viram que a Aham. maior parte deles era bactérias, mas tinha alguns organismos eucariotos. E Eles mesmo são assim, similares mesmo estando isolados há tanto tempo? exatamente, mesmo eles estando isolados, você acaba tendo ali organismos aeróbios, anaeróbios, termofílicos, halofílicos, acidófilos, alguns que existem a dessecação, Uhum. organismos que aquele lago se mantém, né, por ser autotrófico, então organismos que usam, em vez de fazer fotossíntese, eles fazem quimiossíntese, eles usam alguma reação química para Produzir ter a fonte energia? de energia primária, e outros que consomem esses organismos. Você acaba tendo ali um ecossistema inteiro. Aham. Existe muita treta em relação a esses resultados serem verdadeiros ou não, porque para fazer esse testemunho de gelo, o pessoal ele contamina esse core que é perfurado com Sim. freon e com querosene, porque senão isso colapsa e quebra. Então é, é uma escola para algum dia perfurar a Europa. Assim. O Lago Sim. Vostok é muito. Aham. Obviamente o gelo É do o Lago primeiro Vostok teste. é muito mais quente, né? Porque querendo ou não, a Europa é menos 273 graus. Mesmo que o gelo do Lago Vostok, eles costumam ir no verão fazer as perfurações, então ele vai estar numa temperatura bem mais fácil de perfurar do que um gelo tão frio. Uhum. Então, são vários fatores que tornam ele assim um grande objeto de estudo. E aí a gente já está chegando, já está se aproximando do final dessa entrevista, e aí eu vou fazer a última pergunta, que é, na verdade são duas. Eu quero saber qual foi o elemento do filme que ele mais te impressionou pela veracidade científica e qual foi o que menos te impressionou. Perfeito. O que mais me impressionou, eu não tenho certeza se é uma veracidade científica, mas o que mais me impressionou foi a superfície de Europa, porque eu achei aquilo fantástico. Eu já tive a sorte de andar em glacial de gelo, assim, é muito incrível. E a Europa conseguiu passar toda aquela sensação no filme, mas com ar alienígena, que ao mesmo tempo era similar e diferente. Assim. Eu acho que aquela parte é a parte que mais me encantou do filme. Assim. Tanto essa parte quanto a parte que eles descobrem o primeiro micro-organismo, né, ali aquele organismo que é similar a uma alga, a Uhum. forma que os astronautas ficam extasiados, de alguma forma o filme me cativou, que não sei se é por causa da minha linha de trabalho, mas eu fiquei. Ele conseguiu passar a emoção daquela forma extasiada que eles estavam por encontrar aquilo, que talvez para alguém que não Sim. entenda muito de astrobiologia pensar, é só um micro-organismo simples, mas aquela cena do filme inteira, logo que eles chegam à Europa, foi assim, o que mais me encantou totalmente do filme, o que mais me Uhum. impressionou, achei muito legal. E de veracidade científica, toda a parte. Não, obviamente não sou especialista nisso, mas toda a parte da engenharia da nave e da forma como eles vão indo me atraiu muito. Assim. A forma como o sistema de gravidade da nave, os sistemas de câmeras me gostei muito assim do filme, torna ele muito verossímil, sabe, da Sim. forma como eles vão mostrando tudo aquilo, a Ah. parte como eles vão indo, os dramas dele, eu não lembro agora qual personagem da nave que ela começa a ter todos os dramas psicológicos do confinamento no espaço e ela tá em choque com aquilo, ela sabe que ela tá tendo tudo aquilo por causa daqueles fatores Ah, é a e Rosa. É é Rosa. rosa. E não muda o Ela é, fato de ela, que. ela tá pilotando a nave, né? É um dos Ah, é verdade, é pilotos. piloto. Aquela cena é muito incrível, porque. Então toda essa veracidade científica eu achei legal, porque eu fico imaginando que um cientista para uma missão como essa deve se preparar há anos, sabe? Ele tá preparado, já deve ter feito muito treinamento de confinamento. Mas quando ele tá ali confinado, real e sem a comunicação, ele sabe por que, que o corpo dele está agindo daquela forma, mas isso não muda nada, porque no fundo ele é um humano e aqueles sentimentos vão vir da mesma Sim. forma. E essa parte, assim, eu achei muito incrível. A parte do lançamento, da forma que eles interagem. Você acompanhar qualquer missão da NASA para a estação espacial, aí
desde que eles começaram a fazer propaganda deles, você vê que isso é muito real, assim, o filme tornou aquilo de forma muito incrível. E a parte que menos me impressionou foi, eu já comentei anteriormente, aquele lago na superfície do planeta ali. Eu, cientificamente falando, aquilo, para mim seria muito mais legal eles terem um drama não por causa de um organismo ali bioluminescente que puxa um ou outro, mas talvez eles estarem numa parte de estabilidade, eles começassem a sofrer com os ventos termais, uma roupa rompesse e tivessem uns problemas. Mas óbvio, isso daí não ia vender, isso ia virar muito hard sci-fi e a gente não quer. Desde que o Sim, cara, sim. que o chefe engenheiro lá, acho que é o chefe engenheiro, que ele viu alguma coisa luminescente na janela, você quer o tempo inteiro saber, mano, o que é aquilo que tá soltando luz e que bicho é Sim. esse, sabe? É o que torna ele um filme, o que eu achei muito legal, assim, que gera todo aquele drama na parte final. Uhum. Ah, bacana. Essa cena do Andrei aí é muito emblemática, né? Aquela coisa do eu vi, mas eu não posso provar, e aí como eu não posso provar, e aí o psicológico dele ali já estava também meio abalado por conta do que tinha acontecido, não só a equipe começa a duvidar dele e do que ele diz que viu, mas ele próprio, eu achei essa questão psicológica, o peso que isso tem, é muito verossímil mesmo. Ele mesmo se coloca nessa posição de e daí o que acontece se eu não puder confiar nos meus próprios olhos, na minha própria percepção? Realmente Sim, essa. e é uma coisa que eles, creio eu, que eles estão preparados que talvez pode acontecer com eles. Então isso que vai ser o mais forte, assim, para um astronauta numa situação dessa. Porque ele sabe que isso pode acontecer com ele, porque ele Sim, está no espaço confinado com estresse há 2 anos e eles estão ali há mais de um ano, quase um ano e meio sem comunicação com o planeta, sabe? Então sim, é muito legal, a forma que eles colocam esse drama é fantástico. Todos os dramas sim. que o Andrei passa, né, são muito bons. Aham. Ele é o que eu São mais sofre incríveis. na viagem inteira. Nossa, ali e é incrível, né? Isso que você falou sabe, a gente sabe, quer dizer, os astronautas sabem que pode acontecer, mas assim, saber uma coisa na teoria e vivenciar ela na prática é muito diferente. Então, o filme realmente merece crédito por ter conseguido lidar com isso, transmitir isso muito bem. Exatamente, porque você sabe que você vai sentir uma dor, mas é diferente de você sentir, né? E É, isso é fantástico. Gostei muito sim. assim, dessa parte do filme. Tanto que acho que é a parte que mais me agradou, assim, a parte das dificuldades das relações humanas e de todo o confinamento. Assim, eles passaram de uma forma incrível. Sim. Poxa, muito bacana, muito legal saber a sua opinião, saber a sua percepção, Evandro, sobre isso tudo. Como eu falei no outro vídeo, eu tenho, quando eu vejo e analiso um filme, eu tenho muito uma visão. Eu sou formada em história e depois continuei para a área da antropologia, então eu tenho muito uma visão das ciências humanas, mas foi muito, muito legal saber qual que é a percepção, né, de alguém que atua mais nessa área, estuda e vê com certeza as questões de um filme por um outro ângulo. Então, novamente, queria te agradecer e aí te convidar, se você tiver alguma consideração final, para a gente fechar daí o vídeo e fechar a entrevista. Eu acho que seria isso mesmo. Agradeço muito pelo convite, gostei bastante. É um filme que eu já tinha ouvido falar dele, mas na época que ele foi lançado, eu lembro de ter ouvido falar dele, que eu queria assistir na época, mas depois por algum motivo eu esqueci dele. E nossa, foi muito legal poder ver agora. É uma pena que não tem nenhum streaming grande que tem esse filme, mas para quem curte um hard sci-fi é muito legal. A visão do diretor, da forma como ele faz toda a filmagem, como se fosse algo real, sabe? Como se fosse algo que você recebeu, não tem uma câmera ali fazendo, não, é Uhum, tudo câmeras paradas que existem na nave mostrando. E, nossa, isso me sim, cativou muito, assim. Gostei bacana. demais do filme, assim, e a forma como ele desenvolve os dramas é bem incrível. É um filme que eu gostei e recomendo bastante.